tema da nossa aula, então, é Guerra Fria, né, que vai de 1945, logo após ali, o final da Segunda Guerra Mundial, até 1991. A habilidade é reconhecer a partir de textos de natureza diversa as principais características do período da Guerra Fria. Então a gente já viu, né? Vocês já viram isso lá no nono ano, já falamos sobre isso. E a própria expressão Guerra Fria, né? Que vai ser criada aí posteriormente, passando exatamente essa ideia de que a gente tem uma disputa aí entre Estados Unidos e União Soviética, mas que efetivamente nunca se torna uma luta armada de fato entre esses dois países. A gente tem várias disputas aí apoiadas por um lado ou pelo outro ao longo desse período, mas nunca uma disputa direta entre esses dois, né? Então, as características da Guerra Fria, elas vão passar, por exemplo, pela propaganda, né? Que é exatamente essa imagem que a gente tem aí, ó. A gente tem um cartaz, né, de propaganda estadunidense contra o comunismo. Então, tem a frase principal aí, ó, Is this tomorrow? America under communism. Qual que é a ideia aqui, ó? Vocês estão vendo que a galera tá toda se matando aqui, a bandeira pegando fogo, destruição total? A ideia é, esse é o amanhã, né? Como que seria a América com o comunismo? Ó a bagunça que é. Então, a ideia dessa propaganda era passar para a população que o comunismo é uma ameaça a ser combatida, é algo ruim, né? É algo que nos destruiria. Então, da mesma maneira, né, a União Soviética também fazia propagandas contra o capitalismo estadunidense, né? Então, é uma maneira aqui de manipular a população para apoiar a ideologia ali dos Estados Unidos contra a ideologia da União Soviética, né? Contra o comunismo aí na União Soviética. Então, ó, retomando algo que a gente já viu nas aulas anteriores, os acordos de paz pós-Segunda Guerra. Então, a gente tem aí, né, o Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, o Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e o Joseph Stalin, da União Soviética, né? Então, os três estão reunidos aí. E aqui a ideia era a seguinte, ó, já que os aliados, né, durante a Segunda Guerra Mundial, vão ganhar a guerra, quando acabar isso tudo, quem vai ficar com o quê? Vamos dividir certinho aí para ver quem que fica com qual parte do mundo, né? Então, aqui já sendo articulada uma divisão. A Conferência de Potsdam, que vai definir aí a divisão da Alemanha, né? Então, a gente vai ter aí a divisão entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? Uma sob influência do capitalismo liderado pelos Estados Unidos, outra sob influência do comunismo russo, né, da União Soviética. E o grande símbolo, né, tanto dessa divisão da Alemanha quanto do próprio mundo durante a Guerra Fria é o Muro de Berlim, né, conhecido aí por todos nós, né? O Muro de Berlim dividia aí o Berlim Ocidental da Berlim Oriental. E as pessoas realmente não poderiam ultrapassar, não é só um muro simbólico, né? Realmente, quem estava do lado oriental não podia passar para o lado ocidental, ok? Vice-versa aí, o muro realmente, a ideia era separar. A cortina de ferro, né, que vai ser uma expressão aí utilizada pelo Winston Churchill. Então, a gente viu em relação à disputa de poder lá entre o Stalin e o Trotsky, que uma das divergências era exatamente essa. O Stalin, ele queria fechar o comunismo ali dentro da União Soviética, né? E a ideia do Trotsky era expandir isso para o restante do mundo. Mas como quem assume o poder é o próprio Stalin, o Stalin ele vai se fechando dentro daquilo ali. Então, ele impede, né, a interação exatamente entre o lado capitalista e o lado comunista. Por isso, uma cortina de ferro, né, separando esses dois mundos aí. Né? Então, o Winston Churchill fala aí, né, que ó, de Stettin no Báltico até Trieste no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente, né? Tô falando aí da Europa. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia. Todas essas cidades famosas e as populações em torno delas estão no que devo chamar de esfera soviética. E todas estão sujeitas de uma forma ou de outra não somente à influência soviética, mas a fortes e, em certos casos, crescentes medidas de controle de Moscovo, né? Moscou é a capital da Rússia. Então, o Winston Churchill está falando, né, do lado capitalista da cortina de ferro, e ele está citando várias cidades aí extremamente importantes que estão do lado de lá, sob a influência soviética, né? E a mesma coisa acontecia do lado capitalista, né? Os países sob a influência dos Estados Unidos.
Aí a gente tem a criação da OTAN aí, né, pelos países capitalistas e o Pacto de Varsóvia pelos países comunistas, e pela essa linha preta aí a gente consegue visualizar bem o que o Churchill falou, né, sobre a cortina de ferro aí. O plano Marshall, né, que foi o plano aí dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados depois da Segunda Guerra Mundial, então para conter aí a destruição, né, promovida pela Segunda Guerra Mundial aos países aliados, né, o grupo ali dos aliados, e isso vai fazer com que muitos desses países entrem em dívida com os Estados Unidos e, consequentemente, apoiem os Estados Unidos dentro desse período da Guerra Fria, né? Um outro aspecto é a corrida espacial, que vocês também já ouviram falar bastante, né? Então, a disputa aí entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem controlaria não só o planeta Terra, né, mas o espaço como um todo. E aí a gente tem as conquistas aí tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, né? A corrida armamentista, porque quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, a gente não está falando só de corrida espacial, a gente está falando da criação de armas e armas cada vez melhores e mais potentes. Então, por exemplo, as bombas nucleares utilizadas lá em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, armas muito maiores, com poder de destruição muito maior, são criadas, né? E isso, obviamente, vai gerar o medo da população, né? Então, gera aí a era do medo, porque o que as pessoas tinham medo? Que, de fato, né, se Estados Unidos e União Soviética entrassem num conflito armado, a guerra entre os dois acabasse por destruir o mundo, né, completamente, porque as armas que tanto um lado quanto o outro tinha eram extremamente potentes e de um altíssimo poder de destruição. E aí a gente tem o exemplo aí, né, da Samantha Smith, que ela tinha 10 anos, aí ela vai escrever uma carta, né, pro Yuri Andropov, que era o chefe da inteligência ali da KGB, né, na União Soviética, e também secretário-geral do Partido Comunista Soviético. E aí, nessa carta, ela vai falar para ele do medo que ela tinha, né, de uma guerra nuclear, do medo que ela tinha de morrer nessa disputa toda aí. E aí, ao ler essa carta, o Andropov vai convidar ela para ir até a União Soviética, para conhecer os soviéticos, né? Porque se a gente pensar, né, nessa imagem que a gente vê aqui, em relação a essa propaganda estadunidense, a imagem que passa era o quê, né, para os estadunidenses, para o mundo capitalista de uma forma geral? Que os soviéticos eram demoníacos, né, eram monstros, que essa é a ideia de comunismo aqui, de destruição, de bagunça, né, como se eles fossem monstros. E quando o Andropov convida a Samantha para ir à União Soviética, a ideia é exatamente essa, é ver que os comunistas não são monstros, né? A gente pensar, essa disputa de poder, ela acontece entre ali as elites governamentais, mas a população como um todo não tá dentro dessa ideia toda, né? E é exatamente isso que a Samantha percebe quando ela vai para a União Soviética. Que quando ela volta, ela fala exatamente isso, que os soviéticos, né, os comunistas, eles eram muito parecidos com os estadunidenses e com outras pessoas do restante do mundo, né? Não eram monstros, não eram demônios, não eram nada disso, né? Então, a ideia é essa, né? Dentro de qualquer tipo de conflito, a gente sabe que as pessoas comuns, elas são pessoas normais de ambos os lados, né? E muitas vezes acabam pagando o preço por essas disputas, né? Criadas aí pelas próprias instituições políticas, ok? E por fim a gente tem aí a queda do Muro de Berlim, né? Quando o muro é derrubado, aí ele simboliza exatamente o fim da União Soviética, né? E o fim do mundo bipolarizado, né? Então o fim da Guerra Fria é simbolizado exatamente pela queda do Muro de Berlim. Ele ainda tem algumas partes ali em Berlim, mas mais como lembrança, né? Mas o muro realmente dividindo, ele não existe mais.